Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Dicionário de Plugins e hoje nós vamos falar desse plugin aqui, o R-Channel, que é um plugin para ajudar você na sua mixagem. Então se você caiu aqui de paraquedas, não se esquece de se inscrever no canal, já deixa aquele like, não esquece de ativar o sininho para não perder nossas notificações e claro, me ajude a fazer esta comunidade crescer indicando este canal a um amigo. Então sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o vídeo. O plugin aqui não é um plugin muito difícil de mexer. Se você acompanha os vídeos no canal aqui, você vai ver basicamente que esse plugin ele junta uma série de periféricos no mesmo local. Então aqui nós temos o equalizador, certo? Aqui você liga e desliga. Aqui você consegue ver melhor cada banda. Quando você está nessa posição aqui, você trabalha cada banda. Então aqui tem a número 1, liga ela aqui. Aqui você escolhe o tipo de corte, aqui o ganho, frequência e abertura do key, certo? Então, basicamente aqui seria uma forma de você ver todos ao mesmo tempo. Aqui basicamente é o seguinte, quando você coloca para tocar, o que acontece? Você pode ter observar, né, aqui como que está se comportando, né, o seu áudio. Aqui você desliga isso, certo? Então basicamente é bem simples, o equalizador funciona como qualquer outro, simples assim. Aqui nós temos um gate, né? Você liga e desliga aqui. Ele pode ser um gate ou um expansor. Qual a diferença? O gate normalmente é aquilo que a gente já conversa aqui. O gate é um portão que ele fecha. Então, por exemplo, eu defino o threshold aqui, por exemplo, para menos 35 ou menos 36, onde parou aqui. Onde tiver abaixo de menos 36, ele simplesmente não vai passar, né? Ele não vai passar. Então ele vai fechar, então todo som, ruído que tiver abaixo disso não passa pelo portão, né? Já quando você joga para o expansor, o que acontece com o expansor? O expansor ele vai definir o seguinte, tudo que tiver acima do threshold, ele vai dar uma proporção de volume, ou seja, digamos que eu coloque aqui em 50, então quer dizer que o que passa do threshold vai estar 2 vezes mais que o volume do que está abaixo do threshold, basicamente é isso, certo? Aqui o flow aqui é o seguinte, é para você dar uma atenuada, porque normalmente quando você está trabalhando com esses plugins que abrem, fecham, que liberam o áudio ou fecham, você vai ter alguns socos, né? Pra gente estar lá fazendo um pá e daí seca de uma vez. Então muitas vezes você quer um pá reduzindo o volume, né? Então para dar um acabamento mais bonito. Então basicamente tanto o flow aqui e quanto o release servem para você controlar essas liberações e essas atenuações. Aqui você tem o sidechain do gate, então você liga ele aqui, aqui você tem ele interno, ele usa a entrada de áudio da seleção de dinâmica com fonte de sidechain, essa configuração padrão na maioria dos processadores dinâmicos, ou seja, ele vai usar o próprio canal aqui. Aqui você tem o pré-equalizador que coloca o sidechain do sinal do áudio antes do equalizador quando a seção Dynamics é posterior ao equalizador, e aqui você tem a externa, que é você trazer de uma fonte ou de um canal externo, que você usa exatamente aqui nessa função. Então eu posso escolher aqui um dos canais e direcionar para cá, certo? Aqui eu vou ter os tipos de cortes, a frequência, né? E aqui, ó, esse BW basicamente é a largura de banda, ó. Ele abre, mostra quanto abre ou fecha a banda. Ele é como praticamente se fosse o key aqui do equalizador, certo? Aqui nós temos um compressor, que temos duas opções aqui, o R-compressor e o R-Vox. Que basicamente, o R-Vox é um compressor voltado para voz, e aqui um compressor mais geral. Quando você coloca no R-Vox, você nota que a opção de ratio aqui some, né? Ela some. Então, basicamente, é simples assim também. Você vai configurar aqui, você tem o threshold, atenuando assim a dinâmica. Então aqui você tem a velocidade do ataque, ou seja, o quanto tempo que ele vai levar para ação, se é imediato ou se ele vai dar uma leve, né? Vai demorar um pouquinho para atenuar. Então, por exemplo, você tem ataques muito secos de uma caixa. Se você deixar muito baixo ou muito alto, você vai perder esse ataque. E o release é o tempo que ele leva para se recuperar, ou seja, para ele retomar a energia para estar de novo comprimindo.
O ARC aqui basicamente é o release, só que de forma automática. Aqui nós temos a seção de sidechain do compressor, ou seja, nós temos uma seção de sidechain do gate, nós temos uma do compressor. É exatamente tudo igual aqui. A mesma forma, ele vai funcionar do mesmo jeito, todos eles aqui, o filtro de corte. Só vou atentar para um detalhe que eu não falei lá no gate, que é esse alto-falante, que basicamente é para você ouvir só o que está saindo do sidechain. Então, por exemplo, se eu colocar aqui externo e colocar aqui, selecionar e colocar para tocar, ó. E aqui eu vou estar escutando exatamente lá o que está saindo do meu sidechain. Basicamente é isso, certo? Aqui nós temos, você vê o filtro de medidas, né? Ou hora você vê o EQ primeiro, depois o Dynamic, depois você vê o Dynamic, depois o EQ. Aqui você tem uma troca de fase, aqui você tem a saída do plugin. E aqui por fim você tem, né? Você tem o Rotate, que nada mais que é o Pan, né? Vou dar uma olhadinha aqui em alguns presets, ó. Vou se a gente achar. Basicamente é isso, esse plugin ele é bem simplesinho de mexer, não é aquele plugin que vai fazer aquela diferença sonora. Basicamente, se você é um produtor menor, ou seja, um que tem home studio, que trabalha com mais sample do que instrumentos reais, basicamente quase toda essa parte de gate aqui não vai fazer muita diferença para você, porque normalmente essa parte de gate você vai usar onde? Ah, você gravou lá uma bateria, né, e daí tem um monte de coisa vazando. Daí você vai usar o gate exatamente para conseguir controlar essas coisas que estão vazando, né? Esse excesso, né? Normalmente o gate você vai controlar excesso. Você não vai conseguir limpar e deixar limpinho que nem aquele sample bonitinho que você tem, não vai rolar. Mas com a atenuação você consegue fazer com que ele suma no contexto geral. Então basicamente para isso que esse plugin serve. Agradeço a você que chegou até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.